Opa, tudo bem? Eu sou o Luiz Camargo e seja muito bem-vindo. Quando um país está prestes a se tornar uma ditadura, a sociedade civil organizada luta para defender as liberdades individuais que são duramente atacadas pelo governo. Isso pode ser observado em todos os regimes autoritários que foram estabelecidos no decorrer da história. No entanto, na distopia tupiniquim que estamos vivendo, essa dinâmica foi invertida. Como muito bem exposto pelo jornalista J.R. Guzzo na Gazeta do Povo, hoje no Brasil a função de lutar pelas liberdades individuais passou a ser exercida basicamente pelo governo federal. Enquanto a sociedade civil, no grande leque de instituições como a imprensa, a OAB, as entidades de representação profissional e os partidos políticos aplaudem a censura e a tirania e atacam toda e qualquer iniciativa do presidente que visa proteger as liberdades fundamentais do cidadão. E isso ficou claro há algumas semanas atrás quando Bolsonaro publicou a medida provisória que buscava assegurar nossa liberdade de expressão nas redes sociais. A iniciativa do governo logo foi apelidada pejorativamente pela imprensa como MP das fake news. Porque, segundo os nossos jornalistas amantes da censura, seu objetivo seria dar sinal verde a propagadores de informações falsas. Já a OAB atacou a medida porque, na ótica dos nossos advogados bolivarianos, a medida visava proibir as redes sociais de atuarem no combate à desinformação e na moderação do discurso de ódio. Agora veja como a Rede Globo noticiou a medida. A seguir, uma MP do presidente Bolsonaro dificulta a ação das redes sociais contra fake news, incitação à violência e atos antidemocráticos. Especialistas criticaram hoje a medida provisória do presidente Jair Bolsonaro que dificulta a atuação das redes sociais contra fake news e discursos de ódio. O governo estudava a medida desde o ano passado. O presidente Jair Bolsonaro vem se manifestando publicamente contra ações que retiraram do ar vídeos que ele postou defendendo medicamentos sem eficácia contra a Covid. A MP interfere diretamente na forma como as redes sociais podem moderar os conteúdos postados. Especialistas em direito digital criticam duramente a forma que o governo escolheu para modificar uma lei que foi discutida por 7 anos no Congresso antes de ser aprovada. Bom, como sabemos, a MP caiu. Rodrigo Pacheco, ao invés de levar o texto para ser analisado no plenário do Senado, devolveu ao presidente. Vale ressaltar que não existe na Constituição um só artigo que autorize a devolução de uma medida provisória. Toda MP entra em vigência imediata e o parlamento tem 120 dias para apreciá-la e assim aprovar ou rejeitar. Porém, Pacheco, sem passar pela apreciação da casa, alegou que a medida desrespeita requisitos fundamentais previstos na Constituição. Mas antes disso, o PGR Augusto Aras havia pedido ao Supremo Tribunal Federal a suspensão dos efeitos da medida provisória até o julgamento definitivo do mérito pelo plenário da Corte. Isso porque o PT e o Solidariedade acionaram o STF contra a medida assim que ela foi publicada. E a ministra Rosa Weber, relatora do caso, solicitou o posicionamento da PGR sobre a matéria. Na minha opinião, Aras até poderia pedir suspensão dos efeitos da medida até que a mesma fosse analisada pelo parlamento, mas jamais mandar o caso para ser julgado diretamente pelo Supremo. Alguns apoiadores do governo alegaram que Aras sabia por interlocutores que Pacheco devolveria o pedido e que o próprio STF também iria intervir contra a medida. Por isso se antecipou e fez o pedido com o intuito de levar o caso para uma possível discussão, ao invés do texto ser simplesmente taxado como inconstitucional, configurando aí um possível abuso do presidente. O fato é que depois da derrocada da medida provisória, Bolsonaro não desistiu da tentativa de limitar a interferência das Big Techs na publicação de informações, opiniões ou notícias produzidas por seus usuários. E assim enviou ao Congresso um projeto de lei cujo texto é o mesmo que constava na MP
E ao contrário do que propaga a oposição e a extrema imprensa, o texto não proíbe as plataformas de removerem publicações ou de suspenderem perfis. Prevê apenas que seja aplicado nos ambientes virtuais o que está previsto na Constituição no tocante aos princípios mais elementares da liberdade de expressão e de pensamento. Continua expressamente proibido qualquer apoio à prática de crimes contra a vida humana ou a dos animais, ao terrorismo e ao tráfico de drogas, à discriminação racial ou de orientação sexual. No entanto, a nova lei exige que o usuário tenha acesso a informações claras e objetivas sobre qualquer tipo de moderação de conteúdo feita pelas redes sociais, o que significa que o YouTube ou o Facebook precisam explicar para mim e para você todos os critérios e os procedimentos utilizados para a decisão humana ou automatizada que levam à exclusão de determinadas publicações, visto que hoje esses critérios são todos muito subjetivos. Ninguém entende direito o que pode ou o que não pode ser publicado. O documento do presidente também pede contraditório, ampla defesa e recurso diante de qualquer tipo de moderação de conteúdo. Ou seja, as plataformas precisarão disponibilizar um canal específico para que as pessoas que tiverem aí seus conteúdos removidos possam recorrer e assim, caso prove que houve moderação indevida, tenham o restabelecimento imediato da conta ou da publicação. Entenda uma coisa. Quando o senhor Zuckerberg e toda a turminha do Vale do Silício passaram a decidir, de acordo com a agenda globalista a qual respondem, aquilo que podemos ter acesso ou não em suas redes sociais, eles acabaram atirando em seus próprios pés. Vou explicar. Até hoje, as principais redes sociais se defendem usando a seção 230, aprovada nos Estados Unidos em 1996, que diz que provedores de serviços interativos na internet, que são as redes sociais, os fóruns e os sites de notícias com seções de comentários, não podem ser tratados como porta-vozes do que é publicado por terceiros, com exceção em casos específicos de conteúdo pirateado ou pornográfico, segundo a emenda que foi aprovada em 2018. Isso significa que até então as redes sociais não podem ser processadas pelo que eu e você publicamos nelas, assim como uma livraria não pode se responsabilizar pelos conteúdos que estão escritos nos livros que ela vende. Se eu fizer um tweet te ofendendo, você pode contratar um advogado para me processar, pois se caso tentar processar o Twitter, este irá se defender usando justamente essa premissa da seção 230. Porém, a partir do momento que essas plataformas estão escolhendo o que pode ou o que não pode ser postado através de critérios cada vez mais subjetivos, a partir do momento que estão excluindo perfis sem autorização judicial, isso passa a ser encarado judicialmente como uma espécie de edição por parte deles. Ou seja, a rede social passa a ter responsabilidade editorial. Ela passa a não ser apenas uma mera livraria, mas uma editora de livros. A rede social passa a responder legalmente por tudo que é publicado na sua plataforma. Neste caso, a seção 230 fica sem validade. Inclusive, tramita no Congresso americano um movimento por parte de republicanos para acabar com a seção 230. O projeto de lei do Bolsonaro, ao enfatizar a obrigação das plataformas de informar critérios claros e objetivos para a moderação de conteúdo, está estabelecendo essa mesma dinâmica. O que significa que se determinada rede social continuar deletando sistematicamente conteúdos de forma discricionária, ela estará automaticamente se responsabilizando juridicamente por tudo que é publicado. Ou seja, o governo não está fazendo uma interferência direta em normativas internas de empresas privadas, como alguns alegam, mas obrigando que estas empresas definam o seu modelo de negócio. Ou são editoras de opinião, assim como jornais, revistas, canais de TV e outros veículos de comunicação, ou são apenas plataformas onde cada usuário é porta-voz daquilo que publica. Da mesma forma que se eu tenho aí uma empresa de eventos,
Eu não posso, de repente, começar a vender imóveis e atuar como uma imobiliária. Por isso, temos que evitar usar o termo censura quando alguma rede social simplesmente deleta alguma postagem alegando fake news ou discurso de ódio, pois censura está mais relacionado ao Estado te impedir de se expressar. Por exemplo, quando o STF entrou com uma ação para que as redes sociais deletassem as contas de alguns apoiadores do presidente, isso foi censura. Agora, se o Instagram deletar uma foto sua ou se o YouTube deletar um vídeo meu, como já aconteceu algumas vezes, por considerar que o conteúdo avilta os seus padrões, isso não é censura, visto que se trata de uma empresa privada que você tem a opção de usar o seu serviço ou não. Porém, não é pelo fato de não ser censura propriamente que não seja extremamente deletério para a sociedade. Pois o sujeito que tem sua opinião cerceada não tem para onde correr, visto que hoje essas empresas possuem um monopólio de mercado. Quando as redes sociais se juntaram para calar Donald Trump, na verdade eles não calaram o Trump em si, mas tudo que ele representa. Eles fizeram isso para eliminar da sociedade uma visão de mundo específica. Fizeram isso para mitigar o conservadorismo dentro de suas redes. Como se estivessem mandando aí o seguinte recado para milhões de conservadores. Olha, suas ideias não são bem-vindas em nossas plataformas. E isso é extremamente perigoso, pois mostra uma tentativa de tentar moldar nossa mentalidade e a nossa interpretação da realidade que nos cerca de acordo com a agenda política e ideológica a qual os líderes dessas plataformas servem. É claro que, como conservador, eu defendo que não é uma prerrogativa do Estado se meter em normativas internas de empresas privadas. Sou contra o excesso de burocracia e regulamentações. Mas a partir do momento que o serviço oferecido por determinada empresa coloca em risco a sociedade, é claro que esta empresa precisa de uma readequação. Uma coisa é o governo interferir na política de preços da empresa, se meter no processo de contratação dos seus funcionários, entre outros absurdos aí defendidos pela esquerda. Outra coisa é impedir que determinada empresa avilte direitos fundamentais do cidadão sem que este não tenha como recorrer. Ainda mais que hoje todo mundo passa a maior parte do tempo nas redes sociais, o que significa que a leitura que fazemos da realidade à nossa volta é inevitavelmente moldada por essas redes. Bom, acho que todo mundo já assistiu aquele documentário no Netflix, O Dilema das Redes, que revela como as redes sociais nos colocam em bolhas para nos manter o máximo de tempo possível cativos em suas plataformas. No entanto, o que o documentário não mostra é que essas redes controlam também que tipo de opinião você pode ter acesso ou não. Por exemplo, dependendo do assunto que eu abordar aqui, o YouTube ou vai deletar meu vídeo ou vai diminuir sua relevância para que menos pessoas tenham acesso a ele. Se eu escrever no Facebook um texto relatando todas as evidências que comprovam as fraudes que ocorreram nas eleições americanas, se eu publicar um estudo de determinado cientista que demonstra a eficácia da ivermectina no tratamento da Covid, ou trouxer relatos de pessoas que tiveram complicações sérias de saúde após tomar vacina, esse conteúdo ou será deletado, ou os algoritmos farão com que ele fique em um buraco negro para que quase ninguém leia. Ou seja, as redes sociais estão moldando nossa forma de pensar. É a consumação da revolução cultural que Antônio Gramsci havia vislumbrado na década de 30. E não, eu não estou exagerando. O próprio criador do Facebook, Mark Zuckerberg, em 2018, assumiu no Congresso americano que os algoritmos do Facebook restringem postagens de cunho conservador. Precisamos ter em mente que o Vale do Silício é um antro de progressistas. E são justamente eles que estão manipulando a leitura que você tem da realidade que te cerca. Understand where that concern is coming from, because Facebook and the tech industry are located in Silicon Valley, which is an extremely left-leaning place. Facebook and the tech industry are located in Silicon Valley, which is an extremely left-leaning place. O Twitter, que mantém ativa
as contas de ditadores fascínoras, como o do Maduro da Venezuela e do Ali Khamenei do Irã, que inclusive faz postagens ameaçando dizimar Israel do mapa, simplesmente baniu a conta do Donald Trump. Mas enfim, há muito tempo cristãos e conservadores estão sendo coibidos nos ambientes virtuais. As nossas postagens são deletadas, chanceladas como fake news, ou os algoritmos simplesmente diminuem a sua relevância para que pouquíssimas pessoas tenham acesso. E isso piorou depois que, contra todas as previsões do establishment, Donald Trump foi eleito nos Estados Unidos e Bolsonaro aqui no Brasil. Eleições que se tornaram possíveis justamente como resultado de um fenômeno que surgiu nas redes sociais e que acabaram dando voz a milhões de cidadãos comuns que nunca se viram representados pela grande mídia e pelos figurões do estamento político. Esse fenômeno a esquerda já previa que aconteceria mais cedo ou mais tarde, tanto que a maior ambição do PT sempre foi a regulamentação dos meios de comunicação. Estou ouvindo muito desaforo, leio muita imprensa, tem algum setor da imprensa que não quer que eu vote ser candidato, porque se eu votar eu também vou regular os meios de comunicação nesse país. Fico com receio quando o senhor diz que vai regulamentar a imprensa. Isso é uma censura velada. Não tenha medo não, ajude, rapaz. Não, mas como é que eu vou ajudar se o senhor está falando que vai regulamentar a imprensa? Não acha que a internet tem que ter uma regulamentação? Essa regulamentação defendida pelo Lula não é como o projeto de lei do Bolsonaro que tenta assegurar nossa liberdade de expressão, mas uma regulamentação para justamente coibir ainda mais essa liberdade. No entanto, apesar do PT não ter conseguido regulamentar os meios de comunicação ou alterar o marco civil da internet como almejava, a limitação do pensamento conservador nas redes sociais está acontecendo através das próprias plataformas digitais, que perceberam que acabaram criando um monstro que agora precisa ser combatido a qualquer custo. Isso porque essas redes sociais são controladas por grupos de metacapitalistas cuja mentalidade e os interesses são diametralmente opostos às premissas do livre mercado, da livre concorrência e, principalmente, opostos aos valores judaicos cristãos da nossa civilização ocidental. Valores esses que eles não só consideram retrógrados, como também uma barreira para o tipo de sociedade que eles almejam formar. Outro fato que precisamos entender é que governos de esquerda favorecem os objetivos monopolistas desses metacapitalistas. Então, o que depender deles, governos conservadores ou liberais no sentido clássico do termo, precisam ser mitigados, pois representam uma ameaça direta ao monopólio que suas empresas exercem. Veja bem, eu tenho várias críticas ao governo Bolsonaro. Creio que ele abandonou boa parte aí das pautas que o fizeram subir a rampa do Planalto. Eu reprovei a indicação do Aras para a PGR, assim como reprovei a indicação do Cássio Nunes para o Supremo. E a realidade vem nos mostrando, pelo menos até este momento, que depois do dia 7 de setembro não houve acordo nenhum. O presidente de fato recuou. No entanto, Bolsonaro continua sendo nossa última barreira contra um regime global que pretende nos escravizar. Nenhum político jamais defendeu nossa liberdade de forma tão visceral como ele. O que esses filhos de mãe querem é a nossa liberdade. Olha, como é fácil impor uma ditadura no Brasil, como é fácil. O povo está dentro de casa. Por isso que eu quero, ministro da Justiça e ministro da Defesa, que o povo se arme. Que é a garantia que não vai ter um filho da puta aparecer para impor uma ditadura aqui. Que é fácil impor uma ditadura. Facílimo. Um bosta do prefeito, faz um bosta no decreto, algema e deixa todo mundo dentro de casa. Se ele tivesse armado, ia pra rua. E se eu fosse ditador, né, eu queria desarmar a população, como nós fizeram no passado, quando queriam, antes de impor a sua respectiva ditadura. Aí, que a demonstração nossa, eu peço ao Fernando e ao Moro, que por favor assine essa portaria hoje, que eu quero dar um puta de um recado para esses bosta. Por que eu estou armando o povo? Porque eu não quero uma ditadura. E não dá para segurar mais. Não dá para segurar mais.
Quem não aceitar as minhas bandeiras, Damares, família, Deus, Brasil, armamento, liberdade de expressão, livre mercado, quem não aceitar isso está no governo errado. Em 2022, a escolha não será entre Bolsonaro e Lula, será entre liberdade e servidão. E por hoje é isso aí, compartilha ao máximo esse vídeo, deixa aqui nos comentários a sua opinião, ou deixa só um alô mesmo, pois isso ajuda demais na nossa relevância. Confere se você continua inscrito no canal, aciona o sininho das notificações e diante de toda essa perseguição que os canais conservadores estão sofrendo, se você acha meu trabalho importante e puder ajudar a manter esse canal em plena atividade, contribuindo com qualquer valor, nem que seja com R$1, o link do nosso Apoia-se está aqui na descrição do vídeo. Me segue também nas redes sociais, Twitter, Instagram, Facebook e no Telegram, @LuizCamargoVlog. Então até o próximo vídeo, valeu!